Meus irmãos e irmãs, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo, são 26 versículos. Atos, capítulo 3. Vamos fazer a leitura deste capítulo. A palavra de Deus diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel,
assim como todos os que falaram depois dele também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas perversidades. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Nós vemos nesse texto o quanto o Evangelho do Senhor Jesus ultrapassa todas as nossas expectativas. Ao longo desse texto nós vemos a cada vez mais expectativas sendo superadas, e é claro que a primeira grande expectativa superada aqui é justamente o fato de que os apóstolos realizaram o primeiro milagre. Esse é o primeiro registro de um milagre pós Jesus Cristo, depois da era da vida de Jesus Cristo. É claro que Jesus realizou muitos milagres ao longo do seu ministério, mas então ele morreu, ele ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo para os seus discípulos realizarem a grande missão de evangelizar o mundo, de levar aquela mensagem autorizada por Deus para ser proclamada em todas as tribos, raças, línguas e nações. Por isso, inclusive, o dom de línguas foi dado no Pentecostes, como nós vimos em exposição anterior, de maneira que, desse modo, como esse texto conclui no final dele, a bênção prometida lá em Abraão, quando Deus disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, finalmente, então, encontra cumprimento, ou pelo menos o começo desse cumprimento, porque, evidentemente, o final dele só pode ser no retorno de Cristo, na segunda vinda de Cristo, quando toda a terra, então, for restaurada. O texto diz que Pedro e João foram ao templo para um momento de oração, às 15h. Esse é o período ainda em que a igreja está dentro do judaísmo. Ao longo do livro de Atos, nós vamos ver a separação disso, o momento em que não terá outra escolha a igreja, o povo de Deus, a não ser se separar, por causa das perseguições, por causa da ferrenha reação do judaísmo daqueles dias à mensagem da graça proclamada em Cristo Jesus. Mas aqui ainda isso não aconteceu. Os apóstolos estão ainda no meio do povo de Israel e ainda estão utilizando o próprio templo como lugar de reunião. A estrutura do templo era muito grande, com muitos espaços, muitos pórticos. Aqui são mencionadas 2 portas do templo, a porta Formosa e a porta ou grande pórtico de Salomão. Essa porta Formosa era uma porta nova, construída há pouco tempo lá por Herodes. A outra porta, chamada de Salomão, era uma parte do velho templo de Salomão, que ainda permanecia, que não tinha sido totalmente destruído, que restava. E que quando Herodes, então, reconstruiu o templo para agradar os judeus, ele manteve esse lugar. Então, uma parte nova, uma parte velha. De qualquer forma, havia espaço nesses lugares para esses cristãos, agora recém-convertidos, quase todos judeus, alguns prosélitos, pudessem se reunir, até porque eles já estavam com quase 3.000 pessoas. Foram os convertidos no primeiro sermão de Pedro, pregado, inclusive, no próprio dia de Pentecostes. Portanto, isso aqui não é uma reunião do judaísmo, é uma reunião da igreja. A igreja está se reunindo, mas ela não tem onde se reunir, ela não tem templo próprio. Então, utiliza-se a estrutura do templo que estava lá disponível. Isso vai gerar conflitos, e nós veremos nos próximos capítulos que justamente esse crescimento da fé cristã dentro do judaísmo não vai ser uma coisa tranquila, não vai ser uma coisa fácil de ser administrada. Naquele momento em que Pedro vai até o templo com os seus
com João especificamente, eles então encontram, diz aí, um homem aleijado. E realizam, então, esse milagre extraordinário. O primeiro milagre do cristianismo, podemos dizer, estabelecido agora. E aqui já é uma superação de expectativa, porque uma coisa é Jesus realizar aquele tipo de milagre, ele fez isso várias vezes. Mas outra era seus discípulos fazerem isso. E por isso mesmo toda aquela multidão correu eufórica quando viu o fato. Lucas, que é médico, né, ele narra com muitos detalhes, mostrando o quanto o que pareceu impossível para um homem coxo, aleijado, fazer. Ele enfatiza várias vezes. E ele corria, e ele pulava, e ele saltava. E, de fato, aquilo causou uma grande euforia na multidão, porque tinham conhecimento dos milagres realizados por Cristo. Mas talvez pensassem que uma vez que Cristo morreu, isso havia acabado. E então acontece esse grande sinal. E, de fato, há um grande testemunho, então, a respeito da ressurreição de Jesus, por causa desse milagre, mostrando que ele, o milagre em si, cumpriu o propósito divino. Os milagres na palavra de Deus que Cristo realizou, que os apóstolos realizaram, são chamados de sinais. Um sinal tem um objetivo, claro, qual é? Sinalizar alguma coisa, apontar para alguma coisa. Os milagres, eles não eram como se fosse um fim em si mesmos. É claro que o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, na sua compaixão, por ter amor e misericórdia pelas pessoas, concedia isso a algumas delas. Mas é evidente que o Senhor Jesus não curou todos os enfermos do mundo naqueles dias. E muito menos os apóstolos. Algumas pessoas foram curadas. E o objetivo destas curas era mais do que fazer o bem individualmente para alguém que estava precisando. O objetivo dessas curas era mostrar a necessidade de uma cura muito maior. Era mostrar uma doença muito pior do que qualquer uma que pudesse ser relatada. E veja que algumas doenças relatadas são mesmo terríveis. Mas o objetivo das curas de Cristo e dos apóstolos era mostrar que há uma doença pior e uma cura muito maior, muito mais extraordinária. Irmãos, em primeiro lugar, nós não podemos deixar de notar que um homem quer dinheiro, mas recebe saúde perfeita. Isso já é a superação de uma expectativa. O texto pretende mostrar isso claramente. O homem estava lá, esperando quais são suas expectativas. De certa forma, elas são pequenas. São expectativas bastante reduzidas. Pedro e João estão passando por aquele lugar, entrando no templo. As pessoas sabem que uma grande reunião está acontecendo lá dentro, porque já são mais de 3.000 pessoas se reunindo. E, portanto, colocam esse homem coxo de nascença, né, com 40 anos mais tarde vai ser dito, ou seja, com 40 anos com essa doença, eles o colocam na porta ali, essa porta chamada Formosa, para pedir esmolas. Esse é o seu objetivo, ele está lá por causa disso. E quando ele vê Pedro e João, que iam entrar no templo, o texto diz, ele faz o que ele sempre fez. Pediu que lhe desse uma esmola. O que nós percebemos aqui é que, às vezes na Bíblia, os milagres são realizados em resposta a um pedido da pessoa, um pedido direto. Eu quero ver, Senhor, disse o cego.
mas nem sempre. Às vezes, sim, é por um pedido direto, e às vezes também a cura que o Cristo operou foi por causa da fé manifestada. Vai e seja feita conforme a sua fé. Cristo disse algumas vezes, mas nem sempre. E aqui nós temos um exemplo interessante, porque este homem não tem fé. Este homem não está pedindo especificamente uma cura, mas saiu com ela no final. Não é interessante? Superou suas expectativas. Ele queria apenas alguns trocados, ele queria apenas dinheiro. Pedro, então, olha para ele, o texto diz no verso 4, Pedro, fitando-o juntamente com João, os dois apóstolos, disse, olhe para nós. Aparentemente ele já estava fazendo isso. Mas então ele olha com ainda mais atenção, esperando receber alguma coisa. Mas no primeiro momento Pedro frustra as expectativas do pedinte. Ele diz, não possuo nem prata, nem ouro. Como às vezes a gente faz quando alguém pede uma esmola e fala, estou sem dinheiro. Normalmente o pedinte não acredita muito nessa informação passada. Mas então Pedro diz, e aqui era fato, né? Porque de fato Pedro ele não está disfarçando para se livrar logo do pedinte, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E então acontece esse milagre extraordinário. O homem queria apenas alguns trocados, mas no final saiu com uma saúde restaurada. Os detalhes são muito emocionantes, né? Pedro não cobra pelo milagre, não fala, bom, agora você que vai ter que me pagar, né? Porque eu fiz alguma coisa por você. A ideia básica é, o que eu tenho, isso te dou. Essas coisas relacionadas à fé, elas não estão para serem negociadas. Elas não existem para isso. Todo tipo de comércio que a religião pode causar sempre será muito pejorativo. Porque o trabalho dos pregadores, o trabalho dos homens que oram pelos outros, né, é um trabalho essencialmente voluntário. E eles dizem, o que eu tenho para te dar, isso eu te dou. Evidentemente, meus irmãos, que isso não anula a necessidade de que pessoas recebam seus salários, sejam sustentadas. A Bíblia fala, digno é o trabalhador do seu salário. Mas o ponto fundamental é, jamais essas coisas relacionadas à fé podem ser negociadas sob qualquer pretexto, em qualquer situação, porque elas se regem por uma palavra muito preciosa. A palavra é dom. Dado. Doação. É assim também que os crentes contribuem com a obra de Deus. Eles não compram nada. Eles não adquirem, não são clientes. A relação aqui é todos dependem da misericórdia, da graça de Deus. E, portanto, só receberão algo de Deus se for de graça. Se nós quisermos pagar o dom imerecido de Deus, seja com dinheiro, seja com obras, ou qualquer artifício que usemos, para de algum modo recompensar a Deus pelo que Ele nos dá, não vamos agradar a Deus. Seria tolice da nossa parte. Toda a relação de Deus conosco se rege pela palavra dom, graça,
dom imerecido, presente. E isso também supera as nossas expectativas. Porque normalmente nós achamos que temos que pagar. Normalmente nós achamos que se nós vamos ter alguma coisa na vida, é pelo nosso esforço, é pelo nosso trabalho, é pela nossa dedicação. É verdade que isso funciona bem no mundo, às vezes. Mas não funciona no mundo espiritual. O mundo espiritual não se rege por essa lógica. O mundo espiritual se rege pela lógica do dom, do presente, da graça divina, do não é o ouro, não é a prata o que vale, mas é o dom de Deus, aquilo que o Senhor, e só Ele, pode nos dar. Pedro, então, tem a oportunidade de fazer o seu segundo sermão. Ele pregou o primeiro sermão no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e discípulos. Eles falaram em línguas, a multidão se reuniu, e ele pregou o primeiro sermão, dizendo: tudo o que aconteceu com Jesus nesses dias já foi profetizado há muito tempo pelos profetas. E, basicamente, ele vai pregar no mesmo tom agora. É quase uma repetição do sermão anterior. Por isso que às vezes os pastores repetem o sermão, não fiquem tão bravos, né, com eles. O sermão não está totalmente repetido aqui, mas ele repete vários conceitos, entre os quais ele deixa muito claro a ideia de que, fica muito clara a ideia de que Cristo é o cumprimento profético do Antigo Testamento. Ele está falando com judeus que têm uma expectativa de que profecias se cumpram, profecias que eles ouvem há muito tempo e que eles pensam que não vão se cumprir. Então Pedro diz: elas já se cumpriram, elas já são fato, já são realidade. Isso é um problema nosso. Muitas vezes nós não vemos quando Deus já fez, e ficamos ainda na expectativa de outra coisa, de algo mais, e Deus diz: é isso, eu já fiz, eu já falei, eu já disse. Cristo tendo vindo, tendo vivido, tendo morrido, tendo ressuscitado, Ele é o cumprimento, Pedro fala, nos dois sermões, tanto em Atos 2 quanto em Atos 3, das grandes expectativas hebraicas, das grandes expectativas judaicas do Antigo Testamento. Está aí, vocês só não viram, Pedro disse. Está diante dos olhos de vocês, só que vocês não enxergam a preciosidade que Cristo é. Um outro tema do sermão dele, que ele já pregou e repete outra vez aqui, ele diz: só que tudo o que aconteceu com Jesus, por mais terrível que tenha sido, por mais escandalizante que tenha sido, porque ele foi morto, crucificado pelos romanos, pelos gentios, ou seja, escândalo total isso, mas ele fala, foi de acordo com a soberania de Deus. Tudo aconteceu de acordo com a soberania de Deus. É um dos temas preferidos de Pedro aqui, dá para ver. A soberania de Deus em ação, a soberania de Deus na prática. Mas tanto no primeiro sermão, em Atos 2, quanto aqui também, há a clara responsabilidade dos agentes. A responsabilização dos homens pelos seus atos maus, pelos seus pecados. E Pedro os responsabiliza lá, em Atos 2, e os responsabiliza aqui outra vez, com palavras ainda mais impressionantes. Acompanhe outra vez essa parte da leitura. O texto diz que enquanto, verso 11, aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo correu perplexo lá no pórtico chamado Salomão. E aí Pedro então começa a falar: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Isso aqui já é uma coisa extraordinária, meus irmãos. Era o momento máximo de Pedro e João. Eles tinham feito um milagre nos mesmos moldes de Cristo.
mas eles não aceitam glória pessoal. Eles não aceitam reconhecimento, nem um pouquinho sequer. Eles dizem: por que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que foi algum poder nosso que fez isso? Ou que é porque nós somos muito piedosos? É isso? Nós somos muito piedosos e por isso nós temos esse poder? Os apóstolos dizem: não foi por nossa causa. É tão difícil muitas vezes lidar, no meio da fé, da religião, com o personalismo, com o culto à personalidade. A maioria de nós se converteu depois de um tempo. São poucos hoje em dia que podem dizer: eu já nasci lá na igreja, tal. Mas mesmo esses que nasceram também, de vez em quando, tem uns ídolos lá fora. Nós somos formados lá no mundo para admirar pessoas, para reverenciar pessoas, para homenagear pessoas. Nós somos personalistas, porque somos idólatras, por natureza. Então a gente vem para o ambiente da fé e faz a mesma coisa. Começa a transferir louvor, transferir de alguma maneira reconhecimento para pessoas, para indivíduos. Começamos a eleger nossos ídolos dentro da igreja. Grandes pregadores, grandes músicos. E essas pessoas passam a se tornar referenciais. E aí, muitas vezes acontecem tragédias espirituais por causa disso. João e Pedro dizem: vocês estão achando que nós somos alguma coisa melhor do que vocês? Alguma coisa diferente? E tratam-se dos dois apóstolos mais importantes, lembremos disso. Não era Tomé e Bartolomeu que estavam lá. Era Pedro e João. Mas eles dizem: vocês acham que foi nossa piedade responsável por isso? Não há problema em nós admirarmos o ensino de certas pessoas, de certos homens. Mas o problema está em nós elevarmos certas pessoas à categoria de ídolos. Isso é um grave pecado, que não pode, de forma alguma, contribuir para o verdadeiro crescimento espiritual das pessoas. Pedro, então, faz questão de dar glória a quem é devido. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. Quantas expressões! O Deus, o Deus, o Deus, o Deus. Glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Em outras palavras, vocês sabem, todos sabem que ele era inocente das acusações que foram feitas. O próprio Pilatos reconheceu isso e não queria condená-lo. Mas vocês, na loucura, naquele momento de loucura, vocês gritaram: mate-o, crucifique-o. Pedro diz: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. E aí a frase mais paradoxal de toda esta exposição: vocês mataram o autor da vida. Existem crimes hediondos. Existem crimes mais hediondos do que outros.
Mas não pode existir um crime mais hediondo do que este. Vocês mataram o autor da vida. O que resta então? Que expectativa pode haver para pessoas responsáveis por tal crime? Por tal crime hediondo, que expectativa pode restar? Veja como Pedro não alivia a situação dos seus ouvintes. Ele não tentou ser politicamente correto com eles. Ele não tentou dizer, bom, vamos fazer a igreja crescer, né? Então, como já tem um monte de gente aqui interessada, vamos aliviar um pouquinho a pregação para ver se o pessoal fica mais interessado. Vocês estavam lá naquele dia, ele disse, e vocês gritaram, crucifica-o. Vocês mataram o autor da vida. Sabe por que a igreja não pode, não deve, é loucura se a igreja minimiza a gravidade do pecado na sua pregação? Porque se a igreja minimiza a gravidade do pecado na sua pregação, ela minimiza também o poder da graça. A grandiosidade da graça. Quem se sente pouco perdoado, Jesus já ensinou, se sente pouco amado e ama pouco também. É por isso que a pregação não pode, não deve aliviar. Não pode, não deve, de alguma maneira, tentar agradar. Ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser correta, direta. Ao mesmo tempo em que a soberania de Deus é claramente reconhecida aqui, a responsabilidade pessoal dos homens é clarificada. Vocês mataram o autor da vida. Lembrem-se, meus irmãos e irmãs, que nós não estávamos lá em Jerusalém naquele dia gritando, crucifica-o, crucifica-o, mas se estivéssemos, provavelmente teríamos feito exatamente o mesmo. Mas há um sentido em que nós também matamos o autor da vida. Porque ele não morreria se não fosse por nossa culpa. Ele não morreria se não fosse por causa dos nossos pecados. Então nós compartilhamos da mesma culpa nesse sentido que aqueles judeus lá naquele dia possuíam. Mas deixe-me perguntar, há esperança para criminosos tão hediondos? E a resposta da palavra de Deus, sim, há perdão. Há perdão. Até para o pior dos crimes, até para o mais hediondo dos crimes, até para uma pessoa que esteve lá diante de Pilatos, que viu Pilatos lavar as mãos e continuou gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Até para uma pessoa assim existe perdão, oferta de perdão. É por isso que o Evangelho ultrapassa todas as nossas expectativas. Todas as nossas expectativas. Um homem queria dinheiro, recebeu cura completa. Uma multidão imagina que só pode ser condenada e recebe oferta de cancelamento do pecado. O verso 17 diz, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. E veja, ignorância não perdoa. Ignorância não significa perdão. Senão ele não diria em seguida, arrependam-se. Eles só diriam, então tá, a gente fez sem saber, né? Então, já que eu fiz sem saber, estou perdoado. Não. Ignorância não justifica crime. Ignorância não justifica pecado.
No entanto, Pedro diz, é fato. Vocês estavam ignorantes, vocês não entendiam, não compreendiam quem de fato é Jesus Cristo. Nem a multidão, nem os seus pais, nem as suas autoridades compreenderam, porque não entenderam o Antigo Testamento. E aí Pedro explica outra vez o Antigo Testamento. Olha, todos os profetas falaram isso. Verso 18, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se e se convertam. Esse é o grande apelo do Novo Testamento aos ouvintes do Evangelho. Um chamado primordial ao arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. O grande problema, me parece, posso estar enganado, mas me parece que o grande problema da igreja moderna, da igreja atual, é falta de arrependimento. Nós não temos o hábito de nos arrependermos. Porque nós somos ensinados pela sociedade que arrependimento é fraqueza. E que o sujeito que deve ser reconhecido é aquele que diz, faria tudo de novo outra vez. Esse é o sujeito forte. O arrependimento é a condição primária para a vida. Sem arrependimento não há vida. Ela não começa e não continua. Ela precisa para as duas coisas é necessário o arrependimento. Nós nos arrependemos quando conhecemos a Jesus Cristo e seguimos a nossa vida num constante e contínuo arrependimento. Uma das figuras que eu admiro muito em Apocalipse é a das duas testemunhas, que são invencíveis por um lado, porque enquanto elas pregam, o texto diz, no tempo em que lhes foi determinado pregar, ninguém pode impedi-las, ninguém pode detê-las. A missão da igreja é assim. Durante o tempo em que o Senhor determinou que o Evangelho seja pregado, ninguém pode deter, ninguém pode impedir. Mas há um detalhe nas duas testemunhas que me chama a atenção. Elas pregam, elas profetizam, o texto diz, vestidas de pano de saco. Vestidas de pano de saco, é a roupa delas. Isso é um simbolismo do Antigo Testamento. Quando alguém queria expressar do Antigo Testamento o arrependimento, mas arrependimento profundo por algo cometido, ele tirava as roupas alegres e se vestia de trapos, essa é a ideia. Pano de saco, trapos. E então, qualquer um que visse aquela pessoa vestida de trapos, sabia, opa, ela está lamentando alguma coisa terrível que ela mesma fez. A igreja é chamada a viver continuamente vestida de panos de saco. O que significa dizer que o arrependimento não é um evento lá do passado, que acabou, mas é uma postura contínua de reconhecimento dos pecados. Porque sem arrependimento não há vida, não há poder. O arrependimento conduz a estas coisas. Arrependam-se, ele diz. E, em segundo lugar, convertam-se. Que a ideia é, mude o caminho, mude a direção. Você estava indo por uma direção, você toma outra. Só que ela não é uma mudança externa. Não são as suas pernas que tomam a decisão
de virar à direita, à esquerda, ou virar à direita, ou voltar. Não são suas pernas, é a sua mente. É a sua mente que toma essa decisão. Por isso, o termo geralmente usado para conversão e arrependimento é mudança de mente. Mudança de cabeça. A mente muda primeiro, então as pernas obedecem. Do contrário, fica muito difícil para as pernas obedecerem o que a mente não manda. Em outras palavras, é muito difícil mudar de vida se for apenas um esforço externo e superficial que nós realizamos. Se não houver mudança interior, profunda mudança interior, não haverá mudança verdadeira e duradoura externa. E por isso Jesus disse, tem uma fonte corrompida lá dentro de você, o seu coração. É daí que procedem os pecados que os seus membros cometem. Não adianta tratar os membros se não trata o coração, se não trata a mente. Arrependam-se, portanto, e se convertam. E é interessante Pedro dar essa ordem para aquelas pessoas. Nós sabemos que, tecnicamente falando, essas pessoas não tinham capacidade de fazer isso, porque elas estão mortas dos seus delitos e pecados. Mas quer saber? A Escritura sempre responsabiliza os indivíduos. Isso não elimina o fato de que Deus, em sua soberania, age, desperta, dá vida. Aliás, um ponto aqui que Pedro destaca várias vezes é a fé que vem por meio de Jesus. Jesus não é só o objeto da fé, Ele é a fonte da fé. Ele não é só aquele em quem nós cremos, Ele é aquele por quem nós cremos. Sem Ele nós não cremos, porque a fé é dom de Deus. Mas o fato da fé ser dom de Deus não impede que Pedro chame seus ouvintes ao arrependimento e ordene a eles que se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Eis aí o termo mais impressionante: cancelados. Até mesmo aquilo que vocês fizeram lá diante do pretório romano, diante do procurador romano Pilatos, quando vocês gritaram, crucifica-o, até isso pode ser cancelado. Se isso pode ser cancelado, meu irmão e minha irmã, é porque o Evangelho supera todas as nossas expectativas. Os seus pecados e os meus também podem. Não importa a gravidade deles. Só duas coisas importam: a suficiência do sangue de Jesus, a suficiência do poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus, e a veracidade do seu arrependimento. Porque sim, o arrependimento aqui é condição sine qua non para o perdão. Arrependimento esse que o Senhor lhe dá como dom, mas que você exerce pessoalmente, individualmente. São essas duas coisas necessárias. E elas são suficientes, plenamente suficientes, para que sejamos perdoados, para que nossos pecados sejam cancelados. Então vejam aqui mais algumas coisas, que superam totalmente as nossas expectativas. Pedro disse, esse homem aqui recebeu saúde perfeita. Ele usa um termo muito interessante, aliás, só aparece aqui, é o único termo usado no Novo Testamento. Hoje em dia as pessoas falam muito em saúde holística. E o termo que Pedro usa é holos. E em seguida coloca saúde. Seria essa a ideia, basicamente. O ponto parece ser
que Pedro está dizendo que não apenas aquele homem agora pode pular, suas articulações estão perfeitas, ele pode sair pulando, mas que ele recebeu saúde completa. Sim, na mente também. Sim, no coração também. Isso supera as expectativas. Não se tratou apenas de uma cura física. Se tratou de uma cura total. De uma cura completa. De um homem que não podia andar e pediu esmolas por 40 anos. Podíamos pensar nos seus traumas. Podíamos pensar nos seus complexos de inferioridade. Podíamos pensar nos seus questionamentos contra Deus. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Em quantas coisas podíamos pensar nesse homem? Quão doente ele era, de fato, em todos os aspectos. Nem fé ele tem. Ele não pede para ser curado, ele só quer dinheiro. Mas o Senhor lhe dá saúde perfeita, plena, em todos os aspectos. E é isso que Pedro está dizendo, ele recebeu isso. E ao mesmo tempo, e aí eu percebo mais uma vez o quanto o Evangelho supera as nossas expectativas, isso não é nada perto do que está por vir, Pedro fala. Ao mesmo tempo, isso é só um prenúncio. É só um prenúncio, esse milagre, essa cura que esse homem acabou de receber aqui, essa saúde perfeita que ele acabou de receber, é só um prenúncio de algo muito maior e muito mais extraordinário que o Senhor tem para dar para o seu povo. Continue o verso 20. A fim de que, ele diz, vocês têm que se converter, se arrepender para os seus pecados serem cancelados. A fim de que da presença do Senhor venham, não uma cura ou duas, mas os tempos de refrigério. Os tempos de total restauração. E que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Deus sempre tem mais, sempre tem algo maior. Ele disse, um homem queria dinheiro, recebeu saúde perfeita. Uma multidão só podia ser condenada, mas pode ser perdoada. A saúde perfeita deste homem não foi só a cura que ele queria, mas foi uma restauração da sua vida como um todo. E mesmo isso é só o começo. E mesmo isso é só a pontinha do iceberg. É só uma amostra grátis. É só uma antecipação de algo muito maior. Virão os tempos, ele fala aí, os tempos duas vezes, os tempos de refrigério, ele fala, e depois ele fala os tempos da restauração. De todas as coisas. A ideia é o dia em que todos os coxos estarão livres disso. O dia em que todos os aleijados estarão livres disso. Em que todos os enfermos estarão livres das suas enfermidades. O grande objetivo de Pedro e João terem realizado pelo poder de Deus aquele milagre lá era maior do que conceder um dom, do que conceder uma bondade especial para uma pessoa. Isso foi feito, é claro. Mas o objetivo era mostrar que Deus tem isso para todos que se arrependem e se convertem.
Deus tem isso para todos esses, que poderão experimentar também, um dia, a tal saúde perfeita, que será ainda mais perfeita do que a que o coxo recebeu, porque embora Pedro tenha usado esse termo, aquele aleijado voltou a morrer depois. A plena saúde perfeita será dada na vinda de Cristo, quando todas as coisas forem restauradas, e então, de fato, nós experimentaremos a não morte, a não mais morte, não mais choro, não mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um prenúncio de algo ainda maior. Resumindo, irmãos, finalizando essa exposição, ainda mais um fato aqui que supera todas as nossas expectativas, eu diria. Após mais uma vez explicar àqueles homens que tudo que aconteceu com Jesus foi profetizado, tanto por Moisés, quanto por Samuel, quanto por todos os profetas, Pedro finaliza o versículo 26, após mencionar a aliança bendita, ele diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades, as suas perversidades. A ideia aqui é que, embora os tempos da restauração sejam futuros, os tempos do refrigério pleno sejam futuros, já agora, o poder do nome de Jesus capacita os crentes a se erguerem, capacita os crentes a abandonarem suas maldades, a abandonarem seus pecados, a viverem uma vida abençoada e não maldita. Uma vida abençoada neste mundo. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 16 mais uma vez. Ele tem uns detalhes aqui muito interessantes, eu já mencionei a questão da saúde perfeita, mas tem um detalhe a mais. O verso 16 diz: pela fé no nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Irmãos, Pedro usa 2 vezes o termo fé e 2 vezes o termo nome. Fé e nome. Ele chega a ser repetitivo. Ele diz: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome, que é o nome de Jesus, fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Os 2 termos de destaques aí: fé e nome. O nome de Cristo, o nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus, ele disse aqui, que deu essa força, que deu essa capacidade, que esse homem aí fizesse uma coisa que por 40 anos ele não pôde fazer. A fé que não é vaga, que não é crendice, que não é credulidade, que não é misticismo, a fé que é objetiva, porque é a fé nele e por ele, nele e por meio dele, porque ela só existe graças a ele, mas ela é também centrada nele. Pedro diz: no nome de Jesus. Esse nome de Jesus, a identidade de Cristo,
o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele fará, deu a este homem força, poder. Pedro conclui dizendo: Ele está sendo pregado aqui para vocês, para que vocês sejam abençoados, para que vocês abandonem as suas maldades. Isso só é possível pela fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus pode dar a você e a mim força para vencer coisas que nós nunca vencemos, para superar, porque o Evangelho sempre é acima de todas as nossas expectativas. Aprendamos a usufruir o poder do nome de Jesus nas nossas vidas. Isso não é uma coisa mística, é fé, é a confiança no poder de Jesus, que perdoa os nossos pecados e que nos dá força para já nesta vida deixarmos para trás esses mesmos pecados, que são perdoados por Ele, mas que insistem em se grudar a nós. Nós podemos agora mesmo vencer isso pela fé no nome de Jesus. Vamos orar. Nós nos colocamos aos teus pés, Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecendo nossa mais completa indignidade, nossa mais completa insignificância. Reconhecemos que temos errado, falhado, pecado gravemente em tantas áreas da nossa vida, nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações, nas omissões. Reconhecemos, Senhor Deus, que somos tão culpados da morte de Cristo quanto aqueles mesmos homens que naquele dia gritaram: mate-o. E só por isso e por causa disso, nos maravilhamos diante da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, que ainda que sejamos indignos, concedeu-nos perdão pleno, total, completo. Ajude-nos a crer nesse perdão, de maneira que deixemos para trás as maldades, as perversidades que se apegam a nós. Ajude-nos a ter essa saúde perfeita, a experimentar um pouco dessa saúde perfeita aqui neste mundo, sabendo que plenamente a teremos naquele que está por vir, nos tempos de refrigério, nos tempos da restauração de todas as coisas. Faze, ó Deus, que nossa esperança seja sempre firme nisto, no que está por vir, e que ela alimente também a nossa fé agora no presente, para vivermos vidas abençoadas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.